Na aula passada, nós iniciamos o assunto de isomeria falando sobre os conceitos iniciais. Vimos até a parte da classificação e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre isomeria constitucional. Então, de posse do que foi apresentado na semana passada, nós vimos que, dependendo da conectividade, isso pode levar a tipos de isomerias diferentes. Ela pode ser a constitucional, também chamada de plana, e a espacial. Dentro da espacial, vão existir duas possibilidades de isomeria: a isomeria geométrica e a isomeria ótica. E a gente vai entender qual a condição para que seja de geométrica e qual a condição para que seja ótica. Dentro da isomeria constitucional, que é a que a gente vai ver hoje, nós vamos ver que ela se subdivide em dinâmica e estática. E a estática, ela se divide em 3 tipos: posição, função e cadeia. Então, de forma geral, nós veremos 4 tipos de isomeria: 3 pertencentes à estática e uma que se refere à isomeria dinâmica. Então, dando início à isomeria constitucional e estática, que são as 3, vão existir 3 tipos: função, cadeia, que também é chamada de esqueletal, e posição. Então, a gente vai dar início definindo sobre o que é isomeria de função ou isomeria funcional. Então, é um tipo de isomeria que eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém apresentam grupos funcionais diferentes. Então, eu trago aqui para vocês um par de duas substâncias, que é o etanol e o metoxmetano. Fazendo a representação dessas duas estruturas, lembrando que um etanol é um álcool, então tem que ter hidroxila. O metoxmetano é um éter, então tem que ter um oxigênio entre 2 carbonos. Então, fazendo aqui a representação do etanol e do metoxmetano, ambos terão fórmula igual: C2H6O. Os dois são isômeros? Sim. Agora, para classificar o tipo, observe que essa primeira estrutura se trata de um álcool. E essa segunda estrutura se trata de um éter. Eles estão sendo diferentes, são isômeros, e estão sendo diferentes aonde? Na função. Então, o tipo de isomeria funcional. Agora, uma coisa que eu digo para vocês: um álcool sempre só pode ser isômero de função se a outra função for um éter. Ok? Então, já fica aí um direcionamento. Porque se eu te desse para você um álcool e um ácido carboxílico, você já ia eliminar que eles não poderiam ser isômeros. Então, um álcool, quando ele for isômero de função, a única função que ele pode ter como isômero é a função éter. Então, um álcool nunca vai ser isômero de uma cetona, de um aldeído. Então, já gravem aí, isso já direciona, porque, por exemplo, eu poderia ter te dado ali etanol Não, eu poderia ter te dado propanol, propandoizol e propanona. Aí, só pelo nome, sem precisar desenhar. Ah, um álcool. O outro é uma cetona. Se um é um álcool e outro é uma cetona, então eles não podem ser isômeros. Porque um álcool, ele só é isômero se for de função, é de um éter. Se for de função, é de um éter. Não pode ser função diferente que não seja um éter. A propanona, trago aqui para vocês a propanona e o propanal. Pelo nome aqui, essa é uma cetona e esse outro aqui, propanal, é um aldeído. Funções diferentes. Representando aqui as estruturas, nós temos aqui a propanona e temos aqui o propanal. Ambos vão ter fórmula C3H6O, ou seja, são isômeros. E aí a gente percebeu que, nesse caso, eles são isômeros quando a função for uma cetona e um aldeído. Então, quando houver isomeria de função, a cetona só pode ser isômero de função de aldeído. E a mesma coisa o aldeído com a cetona. Tá? Então, não vai ter isomeria de função entre um álcool e uma cetona.
entre um éter e um aldeído. Por quê? Porque o álcool só pode ser isômero de função quando a outra função for um éter. Aí você vai avaliar para ver se bate as quantidades de carbono, hidrogênio e oxigênio. Cetona só pode ser isômero de função quando a outra função do outro componente for um aldeído. Ácido etanóico, então já é um ácido carboxílico, e o metanoato de metila. Lembrando que quando tem essa terminação é porque é um éster. Então, o primeiro é um ácido carboxílico, o segundo é um éster. Fazendo a representação da estrutura, nós vamos ter, para essas duas estruturas, a mesma fórmula molecular. C2H4O2. São funções diferentes. Então, um ácido carboxílico, quando for isômero de função, o seu grupo funcional que ele pode ter esse tipo de isomeria é um éster. E a mesma coisa para o éster. O éster só pode ter como um isômero o ácido carboxílico. Agora, o que eu estou dizendo para vocês aqui. Sempre que eu tiver um ácido carboxílico e o outro elemento for um éster, é isômero, você tem que... Isso aqui é só um indício para você já se direcionar para saber se vai ser isômero ou não. Porque depois, você viu que é um ácido carboxílico e um éster, mas as quantidades de carbono tá diferente, então já não vai ser isômero. Então aqui é só funilando das possibilidades que podem ser. Agora a gente vai para a isomeria de cadeia ou isomeria esqueletal. Isso está relacionado com a cadeia. Ocorre quando? Quando as cadeias carbônicas são diferentes. Então, eles vão ser iguais em quê? Na função. A função é igual. Então, eu não posso dizer que a isomeria é de função, porque, como eu pontuei para vocês, vocês vão buscar aquilo que elas são diferentes para dar o nome da isomeria. Quando que isso pode acontecer? Por exemplo, isso pode acontecer quando eu tenho uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Aqui eu trago para vocês o butano e o 2-metilpropano. Sua representação para o butano ficaria nessa cadeia e para o 2-metilpropano teria essa representação. Qual seria a função dos dois? Qual é a função do butano? Qual é a função orgânica do 2-metilpropano? Ambos são hidrocarbonetos. Então, eu não posso dizer que a isomeria é de função porque elas são iguais na função. Eu vou buscar no que elas são diferentes. Aí a gente vai atrás daquela classificação. Ah, essa cadeia é normal e essa é ramificada. Então, elas estão sendo diferentes quando eu faço aquela classificação normal, ramificada. As duas, então, elas estão se diferindo na classificação da cadeia. Então, isomeria de cadeia. Outro caso, e ambas têm a fórmula C4H10, então são isômeros. Nesse caso, não é isomeria de função, porque a função é igual para os dois. Então, vou procurar a outra possibilidade, que é cadeia. Vou fazer aquela classificação. Normal ramificada, homogênea heterogênea, saturada insaturada, aberta fechada. Então, nós temos aqui o but-2-eno e temos o ciclobutano. Ambos são hidrocarbonetos, então a isomeria não é de função. Eu vou buscar no que elas vão ser diferentes. Quando a gente representa o but-2-eno, a cadeia é aberta. Quando a gente representa o ciclobutano, a cadeia é fechada. Então, elas são diferentes na classificação da cadeia. Ambas têm fórmula C4H8. Mas elas se diferem na classificação da cadeia. Então, o tipo de isomeria de cadeia. Outra possibilidade, quando nós temos uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea. Então, a N-metilmetanamina e a etanamina, quando a gente vai representar, a N-metilmetanamina teria essa representação. A etanamida já teria essa outra. A função das duas, pelo nome a gente já sabe, função amina. Então, eu não posso dizer que a isomeria é de função, porque a função para as duas são iguais. Aí você vai analisar a cadeia. Essa cadeia, se eu vier e botar aqui uma letrinha para me ajudar nos carbonos, eu vou ver que no primeiro, o N ficou entre A e B. Vou colocar aqui A e B. Eu vejo que o N não ficou entre carbonos, o A já ficou em sequência do B. Então, essa cadeia aqui seria heterogênea
heterogênea. E essa cadeia? Homogênea. Por quê? Porque na primeira estrutura existe um heteroátomo, ou seja, um elemento diferente de carbono entre carbonos. Por isso, heterogênea. Já na segunda, o elemento químico diferente de carbono não está entre os carbonos. Ele tem, mas ele não está entre carbonos, e por isso a cadeia é homogênea. E essas duas estruturas vão ter a mesma fórmula, por isso que são isômeros, fórmula molecular, C2H7N. O outro tipo de isomeria, isomeria de posição ou isomeria posicional, ocorre quando os isômeros apresentam insaturação, grupo funcional, heteroátomo ou substituinte em posições diferentes. Então, eu posso ter diferente posição da insaturação, no caso aqui do but2-eno e o but1-eno. Ambos são isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular, C4H8. A função para ambos, a função igual. Então, eu não posso dizer que a isomeria é de função, porque a função é igual. Aí, vamos lá para a cadeia. A cadeia. As duas cadeias são abertas. As duas são abertas. Então, não é essa característica que está diferenciando as duas. As duas são normais. Não tem ramificação em nenhuma das duas. As duas são normais. As duas são insaturadas, porque as duas têm dupla. Saturada. Essa também é saturada. E as duas são homogêneas. Não existe um outro elemento químico aí presente. Então, as duas são homogêneas, porque não existe um elemento químico diferente de carbono. Então, essa é homo e essa também é homo. Então, elas não estão se diferenciando em nenhuma dessas propriedades. Se elas se diferenciassem em uma dessas propriedades, aí você diria que era isomeria de cadeia. Mas elas estão iguais nas duas classificações. Então, igual. Aí você vai perceber, então, o que elas estão se diferindo. Até pelo nome, a gente já pode prever, né, que o que está mudando é a posição do EN, a posição da dupla. Que uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 2. Então, aqui é a diferença. Então, isomeria de posição. Também pode acontecer quando nós temos grupo funcional. Por exemplo, as duas aqui são a mesma função, pois são álcoois, as duas. Tem 4 carbonos, a fórmula molecular vai dar igual, C4H10O. Aí, por exemplo, a gente fazendo aquela classificação, as duas são abertas, as duas são normais, as duas são saturadas e as duas são homogêneas. Então, nessas 4 propriedades, elas estão iguais. Então, eu não posso dizer que a isomeria é esqueletal. Mas eu olhando ali a posição da hidroxila do álcool, uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 2. Então, isomeria de posição. Nesse caso, quem está mudando é a hidroxila. Uma outra possibilidade também é mudar a posição do heteroátomo. Então, as duas cadeias são heterogêneas, porém está mudando a posição em que o heteroátomo se encontra, ou seja, aquele elemento diferente de carbono. E especificamente, essa isomeria de posição, quando eu falo de heteroátomo, ela tem ainda um nome especial, que ela pode ser chamada de metameria ou compensação. Então, quando, por exemplo, se tivesse lá uma questão e perguntasse em qual delas acontece metameria, então ele estaria falando especificamente de isomeria de posição de heteroátomo, que é esse caso aqui. Nós temos o metoxpropano e o etoxetano. Ambos são éter, porque o óxido se refere ao éter, então a função é igual para ambos, representando aqui a estrutura. Ambas as cadeias são abertas, ambas as cadeias são normais, ambas as cadeias são heterogêneas, pois existe oxigênio entre carbonos, e ambas as cadeias são saturadas. Então, a isomeria não é de cadeia, é de posição. Especificamente, está mudando a posição do heteroátomo. Coloquei aqui as letrinhas para ficar mais fácil perceber. Quando a gente coloca as letrinhas aqui nos carbonos, a gente observa que para o caso do metoxpropano, o oxigênio ele fica entre A e o oxigênio B.
Já no etoxetano, o oxigênio ele já está entre o carbono B e o carbono C. Então, está mudando especificamente a posição do heteroátomo. E ambos são isômeros porque apresentam a mesma fórmula, né? C4H10O. A isomeria constitucional dinâmica é também chamada de tautomeria. Tautomeria é especificamente o nome desse tipo de isomeria. Quando que ela vai acontecer? Observai bem, atentai bem. Ela ocorre quando existe um elemento muito eletronegativo, que pode ser ou oxigênio ou nitrogênio, que ele está ligado ao mesmo tempo a um hidrogênio e a um carbono insaturado. Como assim? Observe essa estrutura no qual nós temos um oxigênio ligado ao mesmo tempo a um hidrogênio e ligado a um carbono insaturado. Então, nós temos um oxigênio ligado ao nitrogênio, ligado a um hidrogênio, que esse mesmo oxigênio está ligado a um carbono insaturado, que é um carbono que tem uma dupla. Poderia ser no lugar desse oxigênio um nitrogênio, porque eles são elementos, é outro elemento eletronegativo, tendo a mesma característica. Nesse N teria um hidrogênio e ele estaria ligado a um carbono insaturado. Aí o que vai acontecer? Isso acontece por quê? Porque o oxigênio e o nitrogênio, eles têm uma alta eletronegatividade. O que é isso? É o poder de puxar ligações para ele, de puxar elétrons para ele. Então, o que vai acontecer? Esse O ou esse N, ele vai provocar a atração de uma das ligações da dupla. Ele vai puxar uma das ligações da dupla para ele. Observe que uma das ligações da dupla migrou para o oxigênio, porém, quando migra, ele fica instável. Por quê? Porque ele fica fazendo 3 ligações. E o carbono que fazia 4 aqui, passa a fazer 3, também está instável. Então, para quebrar essa instabilidade, o hidrogênio vem para o carbono, e a estrutura que nós vamos ter é essa do aldeído. Dependendo do enol que a gente utilize, que poderia ter sido um enol, que esse enol aqui é um enol primário, mas poderia ter um enol com um carbono, nós formaríamos uma acetona e não um aldeído, tá? Então, por isso que não é isomeria de função, porque ela é uma isomeria que ela tá em movimento, isso, um enol virou um aldeído. E nós temos na mistura, não só um, não temos só o enol e nem só o aldeído. Um está se convertendo no outro. Aí a gente observa que a setinha aqui é de equilíbrio. E a gente observa que o aldeído, ele tem... Essa seta é maior para o aldeído porque tem um percentual maior dele, porque ele é mais estável do que o enol. Mas ambos estão ali como se fosse numa mistura só. Então, esse enol, ele também poderia ter virado uma cetona, dependendo do tipo de enol que eu estou partindo, tá? Então, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.